Boa tarde, sou aluna do segundo período de licenciatura em Química pelo Instituto Federal do Piauí, campus Parnaíba. Como pré-projeto do projeto Integrador 2, com o subtema Aplicação da Química no Meio Ambiente e tema uma discussão em torno do efeito estufa, com um grupo composto por Aline Paiva Batista, Jones Cardoso da Costa, Evânia Maria Souza Maia, Maria Daniele Galeno Santos e Vanessa Souza Silva. Iniciamos em primeira mão com a introdução, no qual a gente abordamos o estilo de vida capitalista, que durante os últimos anos vem sendo responsável pela destruição dos recursos naturais, dos recursos não renováveis, e também abordamos a primeira conferência em 1972, em Estocolmo, na Suécia, que foi a primeira conferência para a discussão da poluição, do desgaste da camada de ozônio e, consequentemente, do efeito estufa. Na verdade, o efeito estufa ele é um fenômeno natural, que ele ocorre pela absorção de energia por radiação e que é necessário para a vida no planeta, já que sem esse efeito estufa, seria impossível a vida no planeta, o planeta ia congelar. Então, ele é responsável por manter a temperatura no planeta. No entanto, principalmente depois da Revolução Industrial, houve-se um aumento perceptível da concentração, principalmente do gás CO2, dióxido de carbono, na atmosfera. E com o agronegócio, a industrialização, esse processo vem sendo responsável por várias mudanças no planeta, ambiental, climática, e a cada dia que passa é mais difícil de se controlar. Acerca disso, dividimos o referencial teórico em 8 subtópicos, sobre o efeito estufa, radiação solar, gases de efeito estufa, fontes de emissão, consequências do efeito estufa em legislação, mudanças climáticas, mudanças ambientais e intensificação do efeito estufa nos últimos anos. Referencial teórico sobre o efeito estufa. Bom, é a manifestação natural que é encarregada pela temperatura média da Terra, que atualmente permanece nos 15 graus Celsius. Ou seja, é a união de vários componentes naturais que entram e saem da atmosfera. E de acordo com o intuito global, a Terra possui uma espécie de parede de vidro, conhecida como gases causadores do efeito estufa, que funciona como uma espécie de peneira, permitindo a passagem somente de raios solares, retendo a alta temperatura. E o homem, ele contribui de forma negativa para a intensificação desse fenômeno, começando desde a Revolução Industrial, com a criação de máquinas a vapor, máquinas essas que jorram materiais altamente poluentes no ar, que com o tempo e a constância só tendem a trazer danos à natureza, o meio ambiente em si, que podem causar no futuro catástrofes, elevação de temperatura, mudanças climáticas, uma série de danos. Então, gente, falando um pouco sobre efeito estufa e radiação solar. Como a gente sabe, a luz solar ela é uma radiação eletromagnética. Essa radiação eletromagnética, quando chega na superfície terrestre, é absorvida uma parte dela é absorvida e outra parte dela é refletida, mandada de volta para o espaço. A parte que é absorvida pelos corpos terrestres, gente, como eu marquei aí, ela é importante. Por quê? Porque ela aquece os corpos hídricos, que por sua vez possibilita esse aquecimento dos corpos hídricos, possibilita a formação de nuvens que provocam as chuvas. Além disso, outro ponto importante é porque ela ajuda a manter uma temperatura ideal na Terra. Porque, gente, esse calor é retido, esse pouco de calor que é retido, ele eleva a temperatura da Terra, mas não eleva muito. É uma temperatura que possibilita a manutenção de vida. O desenvolvimento e a manutenção de vida, que provavelmente, gente, se não tivesse essa retenção de calor na Terra, não existiria vida, porque seria muito, muito frio. O que acontece, gente? Depois que tudo isso ocorre, essa radiação que foi absorvida ela é mandada de volta para o espaço na forma de calor. Isso, gente, ocorre em condições naturais. Como assim? Em condições naturais, a atmosfera ela não tem muitos gases que impedem o retorno desse calor para o espaço.
Mas quando a gente fala de efeito estufa, ou melhor, na intensificação do efeito estufa, porque como a gente sabe, o efeito estufa ele é um efeito natural. O real problema é sua intensificação. A intensificação desse efeito estufa se deve pelo excesso de gases como dióxido de carbono, metano, excesso de gases estufa na atmosfera. Esse excesso de gases ele impossibilita que esse calor que foi absorvido pelos corpos retorne ao espaço, o que provoca o superaquecimento que a gente chama de efeito estufa, que provoca o superaquecimento da Terra e provoca todos aqueles problemas que a gente já sabe, que é mudanças climáticas, o degelo, o aumento dos níveis do mar. É isso, gente. O real problema é que esses gases impedem que o calor absorvido retorne para a atmosfera. E é esse impedimento que, como eu já falei, provoca a intensificação. No terceiro subtópico, abordamos a questão dos gases de efeito estufa, também conhecidos como GEE, no qual na atmosfera existem diversos gases de extrema importância, como nitrogênio e oxigênio. Os gases de efeito estufa também são essenciais, mas em pequena quantidade. Mas devido ao processo de industrialização, do manejo da terra, do processo de sedentarização em si, do uso de combustíveis fósseis, o excesso desses gases se encontram em maior teor na atmosfera, como o metano também, o dióxido de carbono é o que mais preocupa o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, e é uma questão bem vigente atualmente, já que é um gás que ele possui longa duração, penetração na Terra e causa danos imensos, ambientais, climáticos, indefinidamente. Fontes de emissão. Os combustíveis fósseis são usados para a produção de energia. Denominam-se assim porque a sua origem está ligada ao processo de decomposição de materiais orgânicos em camadas de bacias sedimentares. Temos como exemplo o petróleo. Ele é conhecido como o principal recurso natural da atualidade. Ele tem diversas utilidades, como na gasolina, no óleo diesel, mas só que ele é muito poluente durante sua queima. O carvão mineral também é para a geração de energia, mas só que é o mais poluente de todos os gases. O mais promissor é o gás natural, porque além dele ter várias reservas, o gasto de produção de energia dele é menor. E temos também o gás metano, que vem do estômago dos animais ruminantes, que são mamíferos que mastigam novamente alimentos que regressam do estômago. Tá? Temos como exemplo desses animais vacas, cabras, carneiros. Também temos outras fontes emissoras, como por exemplo a extração de combustíveis fósseis, a produção de arroz, decomposição de matéria orgânica. Então, tudo isso são responsáveis, todas essas fontes são responsáveis pelo aquecimento global. Consequências do efeito estufa na legislação. É bem nítido e óbvio que devido às consequências terríveis do efeito estufa, leis fossem criadas, e foi o que aconteceu no Brasil, principalmente no Distrito Federal, que foi criada a Lei nº 4.136, no dia 5 de maio de 2008. Que tem como propósito fazer a retirada ou redução do dióxido de carbono daquela atmosfera, juntamente em outras províncias. E com isso, algumas empresas brasileiras assinaram um tratado de compromisso para a redução de riscos poluentes. Até o ano de 2019, foram 18 empresas comprometidas para esta redução. Tem por objetivo que até 2050 essas empresas zerem essas emissões juntamente com o gás carbônico. Tópico 2.6 do nosso referencial teórico, que é sobre mudanças climáticas. O que a gente pode falar disso? Devido a toda essa discussão sobre mudanças climáticas, efeito estufa, foi-se necessária a realização de
estudos científicos. E o IPCC foi lá e fez esses estudos científicos. O que o IPCC fez? Ele criou modelos de clima global. O que são isso? Ele simulou em laboratório a atmosfera terrestre e observou como é que essa atmosfera se comportava na presença de fatores naturais e antrópicos. Com esse estudo se concluiu, gente, que os fatores naturais sozinhos eles não eram capazes de explicar o que tem acontecido atualmente na atmosfera. Ou seja, os fatores naturais não explicam o aquecimento global, não explicam o efeito estufa, a intensificação do efeito estufa. Mas, por outro lado, gente, como está marcado aí de azul, também foi comprovado que a ação antrópica, os fatores antrópicos, as atividades humanas, juntamente com os fatores naturais, eles sim mantêm uma conformidade com o que realmente acontece. Ou seja, é comprovado cientificamente que as mudanças climáticas são causadas pelas ações antrópicas. Ou seja, gente, quando se diz atualmente que o homem é responsável pelas mudanças climáticas, não é achismo, não é opinião. É fruto de um estudo científico realizado por um órgão com credibilidade, que no caso é o IPCC. Então, gente, apesar do debate ocorrer agora sobre mudanças climáticas, não é de agora que o planeta sofre com variações climáticas. Teve um período entre 1600 e 1800 que ocorreu um período chamado de Pequena Era Glacial, onde a temperatura do planeta ela diminuiu 2 graus Celsius, ela ficou 2 graus Celsius abaixo do que é atualmente, mas foi responsável por catástrofes muito grandes. Depois desse período, gente, o que se observou? Com a chegada da Revolução Industrial, foi possível observar que a temperatura a partir daí ela aumentou, ou seja, ela começou a aumentar com a chegada da Revolução Industrial, com a queima do carvão para as máquinas a vapor, com a emissão de CO2 desse carvão. Então, aí é mais uma prova de que a ação antrópica é sim responsável pelas mudanças climáticas. Mudanças ambientais. São várias as consequências da destruição ambiental do nosso planeta. A continuação e a grande intensidade dessa degradação pode causar um desequilíbrio do sistema, levando à ocorrência de pandemias severas. As atividades humanas têm se tornado a principal causa dessas mudanças. Temos como exemplo o desequilíbrio de chuvas, que tem afetado bastante os reservatórios de água. Também temos a desertificação, que é o mau uso do solo. Isso é um problema seríssimo, porque aqueles que dependem daquele trabalho acabam querendo imigrar de um local para outro, atrás de terras boas, solos novos, para poder produzir os seus alimentos e tudo mais. Então, as escolas estão sendo utilizadas para a realização de atividades conscientizadoras, Elas estão ensinando a maneira correta de como utilizar o solo e a melhor forma de proteger o meio ambiente. Continuando a apresentação sobre referencial teórico, vamos destacar também sobre a intensificação do efeito estufa nos últimos anos. Bom, o efeito estufa ele é um processo natural, porém ele está se agravando nos últimos anos, por conta do ser humano, principalmente. Por queimadas, desmatamentos e outros eventos. Isso vai implicar bastante na vida atual, pois vai se ocorrer mais enchentes, mais secas e outros fatores. Com a seca, as áreas de agricultura ficariam escassas. Por quê? Porque sem a chuva, eles não os agricultores teriam grandes problemas em relação a isso. Houve também a hipótese de que
a vivência, né, no planeta ficaria impossível, pois existe a biodegradação do meio ambiente, desmatamentos, o antipreservamento da biodiversidade e as mudanças climáticas, que é algo que está muito constante, né, nos dias atuais, pois a gente vê as mudanças que estão tendo em relação ao clima, e isso por conta principalmente de desmatamento das queimadas, que está também muito constante. Segundo o IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, também destacou que o gás carbônico está, desde a evolução industrial, ele tem se agravado sua quantidade. Isso por conta da queima de combustíveis fósseis e outros fatores que estão ocorrendo. O IPCC ressaltou também que o efeito estufa, o Brasil é um quarto maior emissor de gás do fenômeno. O objetivo do projeto é discutir acerca dos gases de efeito estufa e como a alta concentração desses gases pode afetar o ambiente, o clima, as pessoas, e mostrar ao leitor como os gases de efeito estufa não são totalmente maléficos. Em sua alta concentração se tornam, pela ação antrópica, mas que são essenciais para que a temperatura da Terra seja habitável